Todos nós entramos aqui, ninguém nos importunou, não há polícias à porta, não há gente armada aí à porta, ninguém está a olhar para trás a ver se vem alguém com ar suspeito, porque aqui em Portugal, felizmente, há liberdade religiosa. Nós falamos e convivemos livremente, vamos à missa se quisermos ir à missa, vamos à catequese se quisermos ir à catequese, frequentamos a igreja se quisermos frequentar a igreja, ninguém nos importuna. Mas em muitos lugares do mundo isso não é assim. E é por causa disso, para falar disso, desses países, desses lugares do mundo, onde pessoas como nós arriscam a vida para encontros como este, que nós estamos aqui. Para falar de uma realidade que nós não conhecemos, porque ela é estranha no nosso dia-a-dia, mas que existe agora, existe em vários países, e nós temos que estar alertas em relação a isso. Até porque há todo um dever de solidariedade para com esses cristãos, essas pessoas que estão nesses países. E nós vamos fazer aqui o que é hoje. Vamos falar do relatório da Fundação AIS. O relatório está aqui, este livro enorme, que tem 2.000 e tal páginas. Não, 1.200. 1.200, exatamente. Que tem aqui, digamos, analisado país por país aquilo que é a situação da liberdade religiosa. Mas nós temos também uma súmula desse documento, que a Catarina vai falar sobre ele, que nos elucida muito sobre esta realidade. E eu vou falar em concreto de um país que nos diz muito respeito também a nós, que é Moçambique. Poderia usar outros países para descrever isto, para falar no fundo daquilo com que eu comecei aqui a falar, que é, nós podemos estar aqui e estamos aqui livremente para ouvir, neste caso, uma conferência sobre a liberdade religiosa, mas em muitos países isso não é assim. E num dos países onde isso já começa a não ser assim é Moçambique. E Moçambique, uso o caso de Moçambique não só por causa da ligação afetiva que nós temos com este país, porque é um país que é de língua portuguesa, porque é um país que, por ser de língua portuguesa, se reza em português, porque é um país sobre o qual nós temos uma ligação muito grande. Bom, provavelmente já todos aqui ouviram falar em Cabo Delgado, já ouviram falar nos ataques do grupo terrorista Estado Islâmico de Moçambique, é assim que ele se chama, que tem atacado esta região norte do país desde outubro de 2017. Bom, este grupo, o Estado Islâmico, já ouviram falar no Estado Islâmico. O Estado Islâmico ficou muito conhecido quando ocupou ocupou vastas zonas da Síria e do Iraque em 2014, obrigando à fuga de milhares e milhares de cristãos, por exemplo, na planície de Nínive, que são terras cristãs. Bom, este grupo, digamos assim, é como se fosse, permitam-me a expressão, um franchising de uma organização terrorista internacional e está espalhado neste momento já por vários países de África, principalmente no norte da África, na região do Sahel, mas também no sul de África, neste caso, na zona de Cabo Delgado. E isto é um sinal muito inquietante da realidade em África, que a Catarina depois vai falar com mais pormenor. Mas nós estamos a falar de grupos terroristas que atormentam as populações, principalmente querem impor um Islão radical e que atacam todos aqueles que não se revêem nesse Islão radical. Atacam os muçulmanos moderados e atacam principalmente os cristãos, que eles consideram que são os infiéis. Tudo aquilo que, de alguma forma, retrata o mundo ocidental é, digamos, um alvo destes grupos terroristas. E eles estão em Moçambique, desde outubro de 2017. Bom, calcula-se neste momento que desde outubro de 2017 até o dia de hoje, mais de 1.300.000 pessoas estão deslocadas só nesta zona norte de Moçambique. 1.300.000 pessoas. E isto significa não só que as pessoas têm sido obrigadas a fugir dos terroristas, que já causaram também mais de 6.000 mortos, há quem fale mesmo em mais de 8.000 mortos, mas também há um índice muito grande de destruição, aldeias destruídas, muitas igrejas, muitas capelas destruídas na passagem destes terroristas. Bom, há precisamente 20 dias, o bispo de Nacala, já agora só para explicar esse pormenor, no norte de Moçambique há várias dioceses. Há a diocese que corresponde à província de Cabo Delgado, a diocese de Pemba. Os terroristas têm atuado principalmente nesta região, mas também já começaram a vir um pouco mais para sul, para uma região que corresponde às dioceses de Nampula e de Nacala. O bispo de Nacala, há 20 dias, esteve
aqui ao lado, aqui em Espanha, em Madrid, num evento também da Fundação AIS. E ele veio dizer que, veio retratar um pouco esta situação e veio chamar a atenção do mundo, tal como estamos a fazer nós agora aqui, para esta realidade concreta que está a passar nesta região de Moçambique. Recuemos agora no tempo até novembro do ano passado, não é muito tempo, é até só novembro do ano passado. No dia 22 de novembro, houve uma incursão de terroristas na diocese de Nacala, do bispo Dom Alberto Vera. Os terroristas chegaram a uma aldeia, reuniram todos os que não conseguiram fugir e fizeram-nos um discurso sobre Alá, sobre a religião muçulmana, sobre os infiéis cristãos, sobre os ocidentais. E no final perguntaram quem é que eram os muçulmanos que estavam ali. Bom, a maioria dos presentes aí, esta é uma região predominantemente muçulmana, a maioria dos presentes eram muçulmanos, mas os terroristas quiseram confirmar precisamente se eles eram mesmo muçulmanos, se eram bons muçulmanos, e pediram para eles, para cada uma daquelas pessoas, recitasse alguma oração do Corão. Era um teste, é sempre um teste, eles costumam sempre fazer isto, porque só quem sabe recitar alguma passagem do Corão é que é deixado em paz. Bom, vou ler agora aquilo que disse o bispo Dom Alberto Vera há 20 dias aqui em Madrid. Ele contou numa destas aldeias chamada, eu estou a citar o bispo, numa destas aldeias chamada Nacoto, num destes encontros com os terroristas, estavam dois jovens valentes e um disse: eu sou católico, sou cristão, não o posso negar. E o outro disse: eu também. Então os terroristas amarraram-nos e decapitaram-nos ali em frente a todas as pessoas. Isto aconteceu em Moçambique, numa terra onde se reza em português, e aconteceu há muito pouco tempo, foi em novembro do ano passado. E isto é apenas um exemplo do que tem sido o martírio do povo de Moçambique. Imaginem a coragem destes dois jovens que, no meio da sua própria comunidade, face aos terroristas armados, ali à sua frente, não negaram Jesus. Assumiram-no com coragem, sabendo que essa coragem iria provavelmente provocar a sua morte, tal como aconteceu, precisamente. Foram decapitados. São mais dois mártires e Moçambique tem sido, infelizmente, ao longo destes últimos tempos, uma terra de martírio. A Fundação AIS tem, desde o início destes ataques terroristas, apoiado fortemente a comunidade muçulmana, a Igreja moçambicana, peço desculpa. A nossa ajuda tem sido para a sobrevivência destas comunidades deslocadas, mas também tem sido também para o apoio aos padres, às irmãs, aos catequistas e a todos aqueles como estes jovens que têm ousado assumir a sua fé num ambiente que é de dia para dia cada vez mais hostil à presença dos cristãos. Ajudá-los, isto agora passando para aqui, para este momento em que nós estamos aqui, ajudar esta comunidade cristã não é uma opção. Digo eu, é um imperativo moral. Nós temos, todos nós, esse dever. Porque quando nós entramos aqui, ninguém nos incomodou. Ninguém nos incomoda em Portugal, ninguém nos incomoda na Europa, ninguém nos incomoda por nós rezarmos e nós assumimos a nossa fé porque vivemos em liberdade religiosa. Mas em muitos lugares do mundo isso não acontece. E nós somos todos uma família de crentes, temos esse dever para com esses irmãos que estão noutros países e que assumem com uma coragem que eventualmente nós não teríamos, assumem essa ligação à religião, essa ligação à Igreja, essa ligação a todos os outros irmãos. E nós temos esse dever de solidariedade. Por isso é que nós estamos aqui hoje, para aquilo que eu chamo, de alguma forma, que é um sobressalto cívico, para um sobressalto moral, porque estes cristãos, estou a falar de Moçambique, claro, mas podia estar a falar, neste momento, da Nigéria, dos Camarões, na República Democrática do Congo, do Níger, do Mali, da Síria, do Líbano. O Líbano, que nestes dias agora, por causa da guerra, está a ser outra vez flagelado por ataques, pela guerra. Há neste momento mais de 1.100.000 deslocados. Há pouco eu falei 1.300.000 desde outubro de 2017 em Moçambique. Nos últimos dias há 1.100.000, pelo menos 1.100.000 deslocados no Líbano. Há pessoas a viver nas ruas. E a igreja local abriu as suas portas de espaços como este, das suas igrejas, dos seus conventos, para acolher estas pessoas. E há pessoas, neste momento, que estão a viver nas ruas, por causa de uma guerra que eles não pediram, de uma guerra que não é com eles, mas que são vítimas também. Vítimas, e os cristãos, estamos a falar dos cristãos, são vítimas desta guerra. Portanto, não é para nós, penso eu,
uma opção ajudá-los ou não, é um imperativo moral. E é por isso que nós estamos aqui nesta terra também, para falar disto ao mundo. Porquê? Porque a Fundação AIS, que está praticamente em todos os países onde os cristãos são perseguidos, onde há violência, nós estamos praticamente estamos em todos os continentes, nós recebemos praticamente também todos os dias apelos, gritos de socorro, pedidos de ajuda. São comunidades que vivem, muitas delas, em extrema pobreza e que a própria sobrevivência da comunidade, para não falar já das situações de violência porque são perseguidas, a própria pobreza, que em si também é uma violência, obriga-nos, digamos, a querer ajudá-los, a necessidade de os ajudar. E, portanto, nós estamos aqui todos reunidos também para podermos estabelecer para com essas comunidades um elo de solidariedade que é cada vez mais necessário. E estamos aqui também para que ficamos a conhecer esta realidade no mundo, porque conhecer aquilo que se passa significa que nós vamos incorporar também nas nossas próprias orações essa necessidade de olharmos por aqueles que são perseguidos, por essa igreja que sofre no mundo e que precisa tanto da nossa ajuda. No final deste nosso encontro, nós temos aqui uma petição que foi lançada a nível internacional pela Fundação AIS, quando o relatório foi divulgado, em novembro do ano passado. Isto é uma petição em que nós procuramos que, no fundo, é um apelo ao mundo, aos principais dirigentes do mundo, das Nações Unidas, das nações, os líderes dos governos democráticos, digamos, do mundo, para terem noção da realidade que se passa hoje em dia sobre a perseguição aos cristãos, sobre a liberdade religiosa no mundo. É um imperativo também esta questão. Portanto, cada um de nós tem, para além de rezar pelos cristãos perseguidos, para além da solidariedade, digamos, material que podemos ter para com eles, também temos esse dever cívico de podermos estar ao lado deles, daqueles que precisam de ajuda, daqueles cuja voz muitas vezes não é ouvida. E, portanto, esta petição é uma forma de nós associarmos o nosso próprio nome também a estes milhares de pessoas que nós queremos que se solidarizem também connosco nesta petição, precisamente para dar mais força a este grito que é necessário de alertar o mundo para a questão da liberdade religiosa, da perseguição aos cristãos. É para isso que nós estamos aqui em Lamego. Agora a Catarina vai falar em pormenor sobre o relatório, portanto vai falar em pormenor sobre as principais conclusões do relatório. Depois teremos o prazer de ouvir também o nosso Bispo e no final será distribuída a todos, não só a súmula do relatório, como também esta petição, pedindo a cada um de vós que assine esta petição, que junte o seu nome a esta multidão que nós queremos que seja cada vez maior de pessoas que acham que a liberdade religiosa é um dever e todos nós temos a necessidade de viver num mundo mais livre, onde as pessoas não sejam perseguidas por causa da sua fé. Muito obrigado. Não faz. Então, muito boa tarde, Sr. Bispo, Srs. Padres, senhoras e senhores, muito obrigada por estarem aqui connosco nesta tarde aqui em Lamego para ouvir então falar sobre esta questão da liberdade religiosa no mundo e a situação da liberdade religiosa no mundo. Portanto, eu vou começar por fazer uma breve apresentação da Fundação AIS. Poderá haver alguém que não conhece a Fundação AIS e, portanto, farei uma pequena apresentação sobre a Fundação AIS e depois farei também de uma forma muito breve um resumo então deste livro, que são muitas páginas, mas tentar aqui trazer as principais conclusões que depois, como o Paulo disse, no fim poderão depois em casa ler o sumário executivo e ler com calma toda esta informação, porque é de facto muita informação e um pouco densa, no sentido que as conclusões são duras e por isso é bom levarmos para casa e depois lermos então na calma da nossa casa, do nosso espaço também e lembrarmos todas estas pessoas que vivem no mundo hoje onde não há liberdade religiosa, onde não podem expressar livremente a sua fé. Então, falando um pouco sobre a Fundação AIS, queria vos dizer que então nós somos uma fundação pontifícia, portanto isto é uma instituição que depende do Santo Padre e que tem por missão apoiar aqueles que são perseguidos, que são ameaçados ou refugiados por causa da sua fé. Este é a nossa missão e nós temos este início desta atividade, desta instituição, começou já em 1947, portanto há praticamente 80 anos, portanto depois da Segunda Guerra Mundial,
quando o nosso fundador foi-lhe pedido pelo seu superior da congregação, foi-lhe pedido para ir até a Alemanha para perceber o que é que poderia fazer por aqueles milhões de refugiados do pós-guerra. E, portanto, o que ele fez foi até a Alemanha, visitou, ficou chocado com o que encontrou, ficou chocado com os milhões de pessoas que estavam como que abandonadas, não tinham como sobreviver e precisavam de ajuda. E, portanto, no regresso à sua abadia, na Bélgica, fez então um artigo, no Natal de 1947, intitulado Sem Lugar na Estalagem, onde apelava à generosidade quer de belgas, quer de holandeses, para apoiar então estes milhões de pessoas que precisavam de ajuda para sobreviver. E o resultado desta iniciativa foi tão extraordinário, tão surpreendente, que o nosso fundador, o padre Wernand Fried, tomou isto como um sinal de que poderia continuar e que poderia fazer mais pela Igreja. Não nos podemos esquecer, estamos no fim da Segunda Guerra Mundial, há um bloco, 2 blocos na Europa, portanto um bloco de leste em que a Igreja é perseguida, em que há uma tentativa de apagar a existência da Igreja, da religião, do espaço público, e o nosso fundador faz este trabalho durante vários anos de ajudar então este trabalho de manter viva a Igreja, manter viva a fé neste bloco de leste. Depois fomos crescendo também com os pedidos dos vários papas para olharmos para outras situações que foram acontecendo no mundo. E hoje, como o Paulo dizia, nós estamos em todo o mundo, anualmente apoiamos cerca de 5.000 projetos no mundo, em cerca de 140 países do mundo. Portanto, estamos em todos os países com este objetivo de ajudar a Igreja a ficar, a manter-se, a ajudar na formação de seminaristas, de padres, de leigos, de religiosos, ajudar na construção, reconstrução de igrejas, de espaços da Igreja, apoiar na mobilidade dos padres e das irmãs para irem até às comunidades. Nos últimos anos, infelizmente, e dada a situação do mundo, temos também tido uma grande parte da nossa ajuda para uma ajuda de emergência, para ajudar a manter presentes as comunidades, e estou a pensar nomeadamente no Médio Oriente, onde nos últimos anos têm sido tão violentadas estas comunidades cristãs desta parte do globo, e portanto temos ajudado muito com a ajuda de emergência, no sentido de as pessoas, os cristãos, continuarem na terra que é a terra onde Jesus nasceu, as nossas raízes, e portanto ajudar a permanecer nestes países. Portanto, são quase 80 anos a trabalhar e com este objetivo claro de dar a conhecer a situação da Igreja no mundo, da situação da liberdade religiosa, e a nossa missão está então apoiada em 3 pilares: informar, orar e partilhar. Temos que estar informados, temos que saber o que é que se passa. Temos que rezar por estas comunidades, que é a primeira coisa que nos pedem quando nos contactam. Quase diariamente recebemos contactos de pessoas, de parceiros de projeto que estão nos vários cantos do mundo, que nos pedem, por favor, não se esqueçam de nós nas nossas orações. E depois também a partilha, ajudar a que estas pessoas possam continuar apoiando então a Igreja na medida das nossas possibilidades. E hoje, então, aqui em Lamego, nós queremos dar a conhecer, então, este relatório. Portanto, queremos informar sobre a situação da liberdade religiosa no mundo, e a Fundação AIS, de 2 em 2 anos, publica este relatório da liberdade religiosa no mundo, que avalia, então, o estado deste direito fundamental, que é a liberdade religiosa, em 196 países do mundo. Portanto, neste relatório estão 196 países descritos em termos de liberdade religiosa. Portanto, este relatório foi publicado então no final de 2025 e assinalamos com esta edição 25 anos da publicação deste relatório. É o único estudo global deste tipo que é produzido por uma organização não governamental e, embora seja produzido por uma instituição católica, por uma fundação católica, este relatório documenta abusos, violações, restrições da liberdade religiosa que afetam todos os grupos religiosos. Todos os grupos religiosos estão aqui mencionados neste relatório, porque se a liberdade religiosa for restrita, for recusada a um grupo, então não podemos dizer que há verdadeiramente liberdade religiosa para ninguém em um determinado país. E por isso, e como sabem, o direito de viver de acordo com a própria consciência, com a própria fé, está consagrado então no artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nos países onde este direito de facto é respeitado, então nós podemos ver que a paz e a justiça está a florescer e podem florescer. Por outro lado, vemos nos países onde este direito é recusado, o espírito humano fica diminuído e a sociedade perde o seu próprio fundamento.
E no mundo, nós temos que perceber, este relatório foi produzido numa altura em que o mundo está marcado por uma grande instabilidade. Temos a guerra na Ucrânia, temos também o conflito na Terra Santa, nomeadamente estamos a referir aqui à questão de Gaza, não agora este último conflito. E temos que perceber então que este relatório analisa o período de 1 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2024. E neste relatório então concluímos que houve graves violações da liberdade religiosa em 62 países do mundo. 24 foram classificados como perseguição, que é a pior categoria deste relatório, e 38 como discriminação, que é a segunda categoria mais grave, que afeta, num conjunto, 5,4 mil milhões de pessoas que vivem nestes países, porque alguns destes países são os países mais populosos do mundo. Ou seja, nós podemos concluir que quase 2/3 da população mundial vive hoje em países onde há graves violações da liberdade religiosa no mundo. Portanto, durante este período, portanto, de janeiro de 23 até dezembro de 24, apenas 2 países tiveram uma ligeira melhoria. E esses países foi o Cazaquistão e o Sri Lanka. Aqui poderão ver neste mapa a situação da liberdade religiosa e podemos ver a vermelho os países onde há perseguição e depois a laranja os países onde há discriminação. E podemos ver toda esta faixa de África, como o Paulo falava há pouco de África, que é o continente africano, mas depois também temos todo o Médio Oriente, a Ásia e ali aquela grande mancha que corresponde à Ucrânia e à Rússia, que está ali a laranja com discriminação, também tendo em conta o facto de estarmos a passar por um período de guerra entre estes 2 países. Portanto, nos 24 países onde há perseguição religiosa, como eu disse há pouco, a pior classificação, a pior categoria neste relatório, portanto, nestes países há violações graves e sistemáticas, incluindo a violência, a detenção e a repressão, que afetam neste momento 4,1 mil milhões de pessoas. Aqui estão incluídos países como a China, como a Índia, a Nigéria e a Coreia do Norte. Depois temos o outro conjunto de países, os tais 38 países onde há discriminação e que afeta potencialmente mais de 1,3 mil milhões de pessoas, ou seja, cerca de 17,3% da população mundial. E nestes países nós temos incluído países como o Egito, a Etiópia, o México, a Turquia e o Vietnã, em que aqui os grupos religiosos enfrentam restrições sistemáticas ao culto, à expressão e à igualdade jurídica. Embora não estejam sujeitas as pessoas, a população aqui, neste caso, a uma repressão violenta, a discriminação resulta com frequência numa marginalização e também numa desigualdade jurídica. Depois temos um outro conjunto de países, que são 24 países, que estão classificados como sob observação. Portanto, isto porque nós verificámos, ao analisar este período, verificámos que há uma série de sinais, um número significativo de sinais de alerta que ameaçam efetivamente a liberdade religiosa nestes 24 países. Portanto, entre os sinais observados temos, por exemplo, o aumento da intolerância, temos a erosão das proteções legais, temos o extremismo religioso e a crescente também interferência estatal na vida religiosa. Isto significa que atualmente temos cerca de 750 milhões de pessoas que vivem nestes países sob observação e que correm o sério risco de viverem em pouco tempo num país onde há discriminação religiosa. Depois, para chegar aqui às principais conclusões, por que razão é que há esta perseguição, por que razão é que há esta discriminação com base na religião? E este relatório mostra então que o autoritarismo é neste momento o maior responsável, é a maior ameaça, digamos assim, à liberdade religiosa. Portanto, os regimes autoritários têm aplicado sistematicamente mecanismos legais e burocráticos para suprimir a vida religiosa. Em países como a China, ou a Eritreia, ou também o Irão, ou a Nicarágua, o governo reprime a religião através da vigilância generalizada, através de uma legislação cada vez mais restritiva e uma repressão das crenças que são dissidentes do que é a política do próprio Estado.
e isto afeta neste momento 52 países no mundo, portanto esta questão do autoritarismo. Depois passamos para um segundo ponto, que é muito importante e que está presente em 25 países neste relatório, que tem a ver com a violência jihadista que está a aumentar. O Paulo deu-nos aqui o exemplo de Moçambique e falou de outros países, mas de facto está a aumentar e está de facto a adaptar-se a cada um destes países onde existem estes grupos jihadistas e está a destabilizar também a vida de cada um destes países. Em 15 países, o extremismo religioso é um dos principais impulsionadores da perseguição e em outros 10 países contribui para a discriminação. Desde o Sahel, portanto a região da África, até ao Paquistão, os grupos jihadistas estão-se a expandir através de redes descentralizadas, tendo como alvo os cristãos e também os muçulmanos, que não aceitam esta ideologia extremista, esta visão extremista do Islão. Depois temos este nacionalismo étnico-religioso, em que temos incluídos 6 países do mundo, em que também está a aumentar e que alimenta desta forma a exclusão e também a repressão das minorias. A entidade nacional é cada vez mais moldada pelo nacionalismo étnico-religioso, corroendo assim desta forma o direito das minorias religiosas. E depois temos, pela primeira vez no nosso relatório, temos a questão do crime organizado, que tem sistematicamente como alvo os líderes e as comunidades religiosas. Portanto, são 3 países que identificamos que têm esta questão do crime organizado e que está a afetar, de facto, a liberdade religiosa. Temos em estados enfraquecidos ou mesmo falhados ou em zonas de conflito, os grupos criminosos visam os líderes e as instituições religiosas para afirmar o seu controlo. Em 3 países, que é a Nigéria, o Haiti e o México, o crime organizado é um dos principais impulsionadores, quer da perseguição, quer da discriminação. Nas regiões com uma governação fraca, particularmente na América Latina ou também na África subsaariana, as igrejas são saqueadas, os pastores são raptados ou são mortos e as organizações religiosas são pressionadas para o silêncio ou para a cumplicidade. Outros dados que também são importantes neste relatório têm a ver com este deslocamento em massa de pessoas com base na perseguição religiosa que existe em vários países. Portanto, neste momento, e verificamos neste relatório, que a perseguição religiosa está a alimentar cada vez mais esta migração forçada e esta deslocação forçada de milhares de pessoas. Portanto, são milhões de pessoas que fugiram da violência, que fugiram da discriminação ou então também da ausência da proteção estatal e cujas causas radicam na intolerância religiosa. Depois temos também um novo aspecto que é referido pela primeira vez no nosso relatório, que tem a ver com a inteligência artificial e tem a ver com todas as ferramentas digitais que atualmente estão ao nosso dispor, que estão ao dispor do Estado e também, claro, ao dispor também de todos estes grupos. E, portanto, estão a ser, quer a inteligência artificial como todas estas ferramentas, estão a ser utilizadas neste momento para reprimir os grupos religiosos. Da inteligência artificial às redes de vigilância, as novas tecnologias são cada vez mais usadas para monitorizar, para traçar perfis e para penalizar expressões religiosas. Isto acontece em países como a China, como a Coreia do Norte ou, por exemplo, também o Paquistão, em que tanto os governos como os atores não estatais, ou seja, estes grupos radicais, utilizam cada vez mais estas ferramentas digitais para censurar, para intimidar e também para criminalizar os fiéis, transformando assim a fé religiosa numa ameaça à segurança de cada um dos países. Volto aqui ao nosso mapa para falar também, não nos podemos esquecer que este relatório analisa o período desde janeiro de 23 até dezembro de 24. Não nos podemos esquecer que neste relatório, durante o período de análise deste relatório, temos o ataque do Hamas a Israel, portanto, a 7 de outubro de 2023, e tivemos como consequência a guerra em Gaza. E por isso, também neste relatório, nós percebemos que há um aumento acentuado dos crimes de ódio, quer antissemitas, quer anti-muçulmanos. No caso, isto aumentou em toda a Europa, também na América do Norte e também na América Latina. Só em França, os atos antissemitas aumentaram 1000%, enquanto os crimes de ódio contra muçulmanos aumentaram 29% durante este período que está em análise. E já mesmo em forma de conclusão,
queria-vos dar aqui este gráfico, também ajuda-nos a perceber que em 46 países as perspectivas da liberdade religiosa são negativas ou são mesmo alarmantes. Como eu disse, no fim iremos entregar então um exemplar do sumário executivo para poderem depois ver também na vossa casa. E como eu dizia no início, nós viemos aqui a Lamego para dar a conhecer a situação da liberdade religiosa no mundo, com base neste relatório que foi publicado pela Fundação AIS, e agora que cada um de nós que está aqui presente sabe o que é que se passa no mundo relativamente a esta questão, nós não podemos ficar indiferentes a esta situação. Nós não podemos ficar como se não soubéssemos o que está a acontecer. Portanto, lembram-se que eu no princípio disse que neste momento temos cerca de 5,4 mil milhões de pessoas, ou seja, cerca de 2/3 da população mundial vive hoje em dia em países onde não há liberdade religiosa. Portanto, não é um assunto de menor importância, é um assunto com muita importância e temos mesmo que fazer algo, e por isso aquela petição que o Paulo falou ali é tão importante, porque temos de facto mostrar ao mundo, aos homens e mulheres que estão à frente de instituições e que estão nos governos ocidentais, para perceber que este direito fundamental do homem não está a ser respeitado e por isso temos que fazer alguma coisa. Por isso, não podemos ficar de forma alguma indiferentes e despeço-me de vocês, agradeço muito a vossa atenção e peço-vos que não esqueçam estas pessoas nas vossas orações, que se lembrem delas e que as possam também ajudar de alguma forma, como for possível a cada um. E este é o slogan desta nossa petição: a liberdade religiosa é um direito, não é um privilégio, é um direito de cada um. Está instituído na Declaração Universal do Direito do Homem, por isso não nos podemos esquecer deste assunto, desta questão tão importante e que está neste momento a afetar tantas pessoas no mundo. Por isso, muito obrigada a todos e convido-vos a visitar o relatório, se quiserem, está todo ele disponível na nossa página de internet. Visitem, vejam. Sobre qualquer país do mundo, destes 196 países do mundo, está lá tudo o que há para dizer relativamente à liberdade religiosa. Muito obrigada pela vossa atenção.